Olá, eu sou Denise Vaz, do Amoras e Pitangas Ateliê. Hoje eu vou ensinar para vocês uma carteirinha muito simples. São os primeiros passos para a gente fazer um trabalhinho com tecido. Esta é a carteirinha que vou ensinar. É uma carteirinha simples para guardar documento, guardar dinheiro, qualquer coisinha simples assim, uma chave. Eu chamo de envelope pela forma como a gente fecha essa carteirinha. Ela é muito básica, muito simples, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês outras peças feitas com essa mesma técnica. Aqui tem uma outra carteirinha dessa. E ainda temos porta-cartão, porta-pendrive. Aqui é um estojinho, olha, cheio de lápis de cor. Porta-celular. Nós só vamos alterando as medidas. Aqui o porta-tablet. Esse outro porta-tablet um pouco maior. Para fazermos a carteirinha, nós vamos precisar de 3 cortes, um do tecido principal, um da manta e um do forro. E mais os botõezinhos que é para o fechamento. No caso aqui, eu peguei botãozinho de tic-tac, aquele de pressão de plástico. Mas pode ser, por exemplo, de colchete de pregar a mão mesmo, simples, tá? Agora, esses tecidos, qual a medida? 15 centímetros de largura por 44 de comprimento. Essa é a medida que nós vamos ter. A manta a gente costuma pôr um pouquinho maior do que o tecido, tá? Então, nós vamos colocar aqui o tecido sobre a manta. Vamos passar a ferro, deixar ele juntinho. E vamos quiltá-lo. O que é quiltar? Quiltar é passar uma costura para que prenda o tecido à manta. Por que a gente faz isso? Porque senão esse tecido vai ficar solto, vai ficar uma bolsa que quando você mexe nela, solta tecido para um lado, forro para o outro, manta fica solta. Então, a gente faz um quilt, uma costura simples, sem grandes coisas, que é para que a gente possa prender esses daqui junto também e estruturar mais a bolsa, tá? Passei a ferro, ela tá junto da manta, bem esticadinha, e passei um traço aqui com giz branco a cada 5 centímetros, que é para eu poder agora costurar em cima, fazendo o quilt. Esse quilt eu vou fazer com pontos grandes, com pontos tamanho 4. E vou costurar em volta também, prendendo toda a volta dele com a mesma costura, tá? Aqui está, passei a costura, passei em azul marinho, porque eu não quero que apareça, né? Quero que fique discreta, mas a gente quase não vê, né? Aí tá a costura. Desse outro lado, eu passei em cinza justamente para que a gente possa ver. Então, tá aqui, ó, as duas costuras a 5 centímetros e a costura ao redor dela todinha, tá? Agora, nós vamos para a mesa, para a base de corte, que nós vamos refilar, tá? Eu vou explicar melhor. Nós vamos agora refilar esse trabalho que fizemos até aqui. O que é refilar? Refilar é dar um acabamento. Então, não ficou sobrando manta, porque a gente tinha pedido para cortar uma manta um pouco maior, nós vamos agora recortar essa manta sobrando. E mais, vamos recortar também o que sobra do tecido, porque quando nós costuramos, quiltamos e tudo mais, muitas vezes o tecido vai sendo repuxado, vai sendo esticado para um lado e forma algumas barrigas. Então, nós vamos cortar aqui e tirar possíveis barrigas ou desigualdades que tenham se formado no tecido. Vocês estão vendo que eu estou vindo com a régua aqui, nivelando bem, para tirar o mínimo possível da largura. Venho com o cortador. E tirei esse excesso, de um lado, claro.
Vou virar e vou tirar novamente. Mas eu vou fazer agora deste lado aqui. Eu quero que vocês percebam que eu vou nivelar um dos traços da régua com o corte que eu acabei de fazer. Estão vendo? Tá certinho? Para que o corte agora que eu vou fazer fique perpendicular. Fique certinho aqui, perpendicular. O que é perpendicular? Formando um ângulo reto ali na ponta. Eu não posso simplesmente vir aqui e cortar assim. Eu tenho que nivelar aqui em cima e cortar retinho. Posso fazer isso na régua ou na base. É que se eu fizer na base não vai ter como mostrar para vocês. Por isso fiz aqui no alto, no ar, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui e vou cortar. Olha, ficou faltando um tecidinho aqui, cortei um tecidinho aqui, mas o ângulo, este ângulo aqui, está perpendicular, está formando um ângulo reto, tá? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou nivelar aqui. Para poder cortar. Aqui eu posso nivelar por este lado aqui. Tá vendo? Ó, ele tem 15 centímetros, mas eu perdi já, porque quando a gente quilta, automaticamente a gente perde uns meio centímetros, dependendo do tamanho da peça. Pus 14,5 agora, tirei meio centímetro, para que eu possa nivelar esse lado de cá. E por fim, vou finalizar esse lado aqui. Tô nivelando aqui com a régua e vou passar aqui, certo? Aqui ficou um pedacinho que eu vou cortar. Pronto. Tá aqui, totalmente refilado, todo o ângulo certinho, bem bonitinho, tá? Nós não vamos precisar mais da base. Eu vou pegar o forro agora, vou colocar lado direito do forro com o direito do trabalho que nós acabamos de fazer. Colocar na justa medida, ó, certinho. Vou virar pro lado da manta pra cima, eu quero que a manta fique pra cima. E vou alfinetá-lo. Pronto, devidamente alfinetado. E nós vamos costurar. Mas antes eu quero explicar algumas coisas para vocês. Por que que eu falei que é com a manta para cima? Porque a manta nós acabamos de cortar, ela está refilada, certinho do tamanho que vai ficar. E porque a manta também estabiliza o tecido. Se eu for costurar pelo forro, eu não vou ver o tamanho da manta e o forro vai esticar, assim como o outro tecido esticou. Então, a gente vai sempre procurar usar o lado que já está estabilizado, porque a manta segura o tecido, então este lado está estabilizado. Então, eu vou costurar fazendo um pé de máquina e vou deixar uma abertura aqui, mais ou menos, ó, uma abertura daqui a aqui, mais ou menos, que é onde eu vou virar. Então, para eu poder virar. Então, eu vou costurar fazendo um pé de máquina. O que é um pé de máquina? Um pé de máquina é você colocar o pezinho da máquina, o lado extremo da máquina aqui, paralelo não, junto com o tecido aqui, ó. No caso, nós estamos usando como parâmetro esta manta e não o tecido de baixo. O tecido de baixo tá sobrando, nós estamos usando o parâmetro nosso, é o tecido que está com a manta. O tecido já está costurado, já foi para a máquina. Então, tá aqui, ó. Um pé de máquina. Esta distância aqui tem um pé de máquina. Vim em todos os pontos, virei, ok? Aqui o detalhe. Aonde eu comecei e onde eu terminei, eu não fiz retrocesso. Não fiz propositadamente, por quê? Porque a hora que eu for virar essa peça para o lado direito, eu posso forçar o tecido. O retrocesso me deixa muito parado. Se eu precisar forçar
ele estando sem retrocesso, ele pode desmanchar. Se ele estiver com retrocesso, eu posso rasgar o tecido. Agora, eu vou cortar as pontas, para não fazer volume, para fazer um biquinho melhor lá do outro lado. Ó, vou cortar essas pontas aqui, as 4 pontas. Tirar o alfinete, para não cortar o alfinete e acabar com a minha tesoura. Ok, aqui está feito. Vou agora virar essa peça. Vou colocar a mão aqui para puxar. Eu procuro virar com o lado mais longe primeiro, olha, pelo lado mais longe. Vou virar aqui. Porque quando a gente pega pelo lado mais perto, a gente entala a entrada do tecido. Gosto de usar o hashi para fazer as pontas. Eu uso essa parte quadrada dele, essa bicudinha. Por quê? Porque o hashi é uma madeira boa e não fura o tecido. Olha, eu venho aqui, faço o biquinho e ele não fura. Já se eu uso palito de churrasco, eu corro o risco de furar o tecido, como já fiz algumas vezes, né? Vou passar a ferro aqui, agora que ele já tá todo virado. E aqui onde tá a abertura, eu vou pressionar bem com ferro para deixar bem vincado. Já está passadinho, e aqui está a abertura. Essa abertura eu posso deixar, porque a hora que eu for fechar, ela vai fechar também. Só que ela fica sempre um pouquinho desbeiçadinha, eu vou mostrar para vocês o que eu costumo fazer. Também posso fechar a mão, com uma costura à mão. Mas eu prefiro usar a cola pano. Eu uso um pouquinho de cola pano aqui, que a cola pano fecha sem grandes problemas, tá? Olha, coloquei um pouco de cola pano aqui. Vou encostar e vou passar ferro de novo, que o ferro acelera o secamento da cola pano. Já passei a ferro. Vou agora cortar esses fiapinhos aqui. Que são as linhas, as pontas das linhas que sobrou, né? Quando a gente virou, como força um pouco, ela sai pra fora. O que sobrar, depois a gente arremata bem. Bom, agora eu vou dobrar. Vou dobrar aqui a 12 centímetros, mais ou menos. E aí, vou passar a costura. Antes, eu vou aproveitar e colocar a minha etiqueta. Se vocês já tiverem etiqueta, eu vou posicionar ela aqui, tá? E aí, eu vou vir com a minha máquina, costurando desde aqui, faço retrocesso para forçar bem aqui, faço retrocesso aqui também para ficar mais firme, e venho aqui. E vou encerrar aqui, com retrocesso aqui, encerro aqui. Costurando na borda. De que forma que eu coloco? Se sua máquina deslocar a agulha, desloca ela ao máximo para a direita. E aí, você mede um pé de máquina, só que com a agulha deslocada, então fica mais na bordinha, tá? Se não quiser deslocar e achar que tudo bem de colocar um pé de máquina, pode pôr, aqui fica meio grosso, mas não tem problema nenhum. Se a medida estiver boa para vocês, tudo bem. Tá, costurada de todos os lados. E aí, é só dobrar e colocarmos o fecho. No caso, eu vou colocar o fecho tic-tac de plástico. Então, eu vou encontrar aqui, ó, o meio do tecido da peça. Vou medir 2 centímetros e aqui vou fazer a marquinha para pôr o tic-tac. Depois, faço embaixo e está pronto. Aqui está. Essa foi a nossa dica de hoje, uma aulinha, né, na verdade, para fazer essa carteira. Se vocês gostaram, curte aí o canal, se inscreva no canal, que a nossa próxima dica vai ser explicando sobre esses porta-tablet,
Veja, cada um tem um tamanho, né? Então, como a gente faz? Eu vou ensinar para vocês como a gente medir o tablet para calcular que tamanho nós vamos fazer o case do tablet, ou seja, o porta-tablet. Esses daqui também tem uma colocação diferente, é ímã, né? Então, fiquem de olho, nossa próxima dica vai ser essa. E se a gente fizer com os tecidinhos mais masculinos, eles serão excelentes trabalhos para o Dia dos Pais. Tá certo? Então, até a próxima dica, pessoal!